Procurador-Geral da República, doutor Geraldo Brindeiro, a quem eu tenho a honra de passar a palavra, convidando-o a integrar a mesa. Senhora professora Odete Medawar, que preside esses debates, professor César Saldanha, eminente presidente do Instituto Meda Bueno, da Associação Brasileira de Constitucionalistas, professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, convidado professores estrangeiros, brasileiros, estudantes, participantes deste 9º Encontro Nacional de Direito Constitucional, convidado a participar do debate sobre tema tão importante, ou sobre temas tão importantes, que são os temas deste 9º Encontro Internacional, Encontro de Direito Constitucional, como quais sejam a segurança jurídica, o constitucionalismo no Mercosul e jurisdição constitucional. Não podia me furtar de participar do debate, ainda mais considerando as palestras tão estimulantes da professora Medawar, do professor Miguel Reale Júnior, e especialmente aquilo que há pouco estava dizendo ao professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, do professor César Saldanha, que, na verdade, tocou em temas tão sérios e tão importantes, e eu dizia, uma verdadeira brainstorm, uma tempestade, para que cada um de nós, aqui presentes, participantes deste encontro, sejamos capazes de refletir e debater sobre esses temas importantes. A segurança jurídica, ela é um tema da mais alta importância no Estado Democrático de Direito. E num Congresso de Direito Constitucional, com maior razão ainda. É evidente que a Constituição de um país, ela deve ser respeitada a fim de dar essa segurança jurídica e essa estabilidade nas relações jurídicas no país. Eu gostaria de destacar alguns pontos, que são pontos e princípios constitucionais, o princípio da legalidade, o princípio da igualdade perante a lei, que são baluartes do Estado Democrático de Direito. É claro que, como foi dito aqui, um sistema jurídico na Federação Brasileira, com a grande quantidade de leis, que poderia denominar até uma verdadeira orgia legislativa, quantidade enorme de produção legislativa que traz uma insegurança e ambiguidade, sem falar nas medidas provisórias, que matéria já tratada pelo professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho e os palestrantes. Isso gera insegurança, gera incerteza, e ainda mais no país como o Brasil, que é uma federação que, além das leis federais, também tem as leis estaduais e as leis municipais. É evidente que as leis federais são as mais importantes. Eu gostaria, e trata das matérias mais importantes no país, mas eu gostaria de focalizar a minha palavra nesse debate em relação ao Poder Judiciário. E observando que, a despeito da insegurança que é gerada com a ambiguidade das leis e a grande quantidade legislativa, sempre há os princípios constitucionais até, e legais, de revogação da lei anterior, e haverá sempre uma norma que dará uma relativa segurança, mesmo em medidas provisórias, apesar da provisoriedade. E, além disso, como foi observado pela professora Odete Medawar há pouco também na sua palestra, os princípios do ato jurídico perfeito, da coisa julgada, do respeito ao ato jurídico perfeito, da coisa julgada e do direito adquirido. Agora, se há, no entanto, uma grande provisoriedade, vamos dizer assim, uma grande insegurança, ou uma grande quantidade de liminares, como tão bem enfatizou o professor Saldanha, nas discussões, nas decisões dentro do judiciário, o direito adquirido, ato jurídico perfeito, que na verdade se baseia nas normas jurídicas, haverá também uma insegurança em relação até a esses princípios. Eu gostaria de dizer que, na parte constitucional, então, no controle institucional de constitucionalidade, o professor Saldanha tocou no ponto que é central. Me foi reservado falar sobre jurisdição constitucional no sábado. E ele tocou no ponto central, que é exatamente o ponto que tem a ver também com a questão da segurança jurídica, que é a questão da convivência entre o controle jurisdicional de constitucionalidade difuso e o chamado controle concentrado. E os efeitos das declarações de constitucionalidade, que são o que importa. Porque, na verdade, não importa existir uma Constituição como normas abstratas e para serem apenas abstrações sonoras e impressionantes, mas que não sejam postas em prática. Por isso é que é necessário existir o Poder Judiciário para que possa
pôr em prática não apenas as normas legais, mas também as normas constitucionais. E eu entendo também, como na linha do pensamento do professor Saldanha, gostaria de enfatizar a minha participação, principalmente nesse ponto, sobre a questão do judiciário, que é preciso enfrentar essas questões e enfrentá-las, especialmente no momento em que o país está realizando e procurando realizar, porque ainda não foram realizadas, reformas judiciárias, não apenas no plano constitucional, mas no plano infraconstitucional. Por isso, eu partilho também do pensamento que foi dito aqui, do professor Michael Reale Júnior, como, aliás, muitos juristas importantes no país participam, da adoção do efeito vinculante, das súmulas, da adoção, vou mais adiante ainda também, da arguição de relevância da questão federal, dos modos do writ of certiorari, do direito americano. E, na perspectiva brasileira, eu diria isso, então, que acho que nós temos uma federação, nós temos uma insegurança que é ainda mais jurídica no campo das decisões judiciais, que ainda mais é enfatizada pelo fato de, sendo a federação, os tribunais estaduais poderem interpretar normas legais de uma maneira totalmente diferente de outros tribunais pelo país afora, no norte e no sul. E as questões constitucionais também, dado aquilo que disse o professor Saldanha, serem enfrentadas de forma diversa pelos juízes e tribunais em todo o país, sem que haja uma decisão final da Corte, que, por definição, na Constituição brasileira, é definida como a guardiã máxima da Constituição do país, que é o Supremo Tribunal Federal. Sem o efeito vinculante, sem também o efeito vinculante, eu acrescentaria, as decisões dos tribunais superiores, especialmente do Superior Tribunal de Justiça, no que diz respeito às normas infraconstitucionais, é evidente que essas normas infraconstitucionais legais podem ser interpretadas de forma absolutamente variada no país, gerando insegurança e o que jurídica para os cidadãos e cidadãs brasileiros em todo o país, e o que é gravíssimo, gerando tratamento desigual perante a lei, porque na mesma forma em que pessoas são tratadas, dada uma determinada interpretação da lei federal por um tribunal no sul ou e outro no norte, ou um juiz no leste e outro no oeste, e outras pessoas ficam anos e anos esperando, tendo um tratamento diferenciado. Os princípios da legalidade e da igualdade perante a lei são princípios fundamentais do Estado Democrático de Direito, que não são apenas abstrações e princípios, mas servem exatamente para dar segurança jurídica, para que as pessoas possam saber que existe o princípio da legalidade, que as normas legais são cumpridas e são cumpridas para todos. Por isso mesmo, então, é que acho que a adoção do efeito vinculante, como tive a oportunidade de dizer em outras ocasiões, e repito aqui com maior convicção, ela não se limita a ser uma reforma que vai apenas diminuir o trabalho dos juízes ou do Ministério Público ou dos magistrados, etc., dado o acúmulo de processos que existe, o que por si só já justificaria essa adoção. Até porque prejudica a qualidade da prestação judicional, prejudica o acesso ao judiciário, que é direito assegurado a todos os cidadãos, e corolário do devido processo legal, mas, sobretudo, gera a violação do princípio da igualdade perante a lei. E a lei deve ser aplicada igualmente para todos, interpretada e aplicada igualmente para todos no Estado Democrático de Direito. Por isso que eu acho que, na minha participação, queria dizer que, para concluir finalmente, que no controle jurisdicional de constitucionalidade, ainda mais havendo esse problema que tão bem apontou o professor Saldanha, o problema da convivência do sistema difuso de controle de constitucionalidade, que, em última instância, as questões são decididas no recurso extraordinário do Supremo Tribunal Federal e também nas ações diretas de inconstitucionalidade, as normas abstratas e as ações declaratórias de constitucionalidade ainda também, e, no caso, a inconstitucionalidade por omissão, através de mandado de injunção e ações declaratórias de constitucionalidade por omissão. Essa convivência é também problemática quanto aos efeitos. O Supremo Tribunal Federal está avançando nessa matéria e já recentemente decidiu que, quando há, por exemplo, uma questão que é objeto de um recurso extraordinário no controle difuso, uma norma que está sendo questionada e para ser julgada pelo Supremo Tribunal Federal no recurso extraordinário, havendo uma decisão liminar numa ação direta de inconstitucionalidade que suspende aquela norma, o recurso fica paralisado até que seja julgado o mérito da ação direta de constitucionalidade, sob pena de haver uma incoerência absoluta em relação à mesmíssima questão constitucional que está posta perante o tribunal. Mas, de fato, essa introdução no Brasil, a partir de 1965, especialmente, depois na Constituição de 67, em primeiro lugar das representações, depois das ações diretas de inconstitucionalidade, todas elas adotadas e se continuando com esse sistema a partir da Constituição de 88, gera questões da maior importância, não só
para assegurar o cumprimento da Constituição no país, porque esse é o objetivo do controle institucional de constitucionalidade, é o de fazer com que a Constituição seja posta em prática, e seja posta em prática para todos. Por isso que entendo a ênfase que o professor César Saldanha deu para um tema tão importante, que acho que tem toda a razão a Sua Excelência quando demonstra essa grande preocupação e estimula a todos nós para pensar sobre o assunto, que há muito tempo vem sendo objeto de preocupação de juristas e desse instituto, e que, no entanto, infelizmente, ainda não houve as soluções dadas pelo Poder Constitucional derivado do Congresso Nacional na reforma judiciária. Muito obrigado. Eu gostaria de consultar os professores que integram o doutoral se gostariam de participar dos debates, fazendo alguma consideração a respeito do tema. Merci, Madame le Président. Vous m'excuserez de faire cette communication en français. Je crois qu'en effet, lorsque l'on parle, tout du moins en Europe, de la sécurité juridique, on parle surtout des normes législatives ou administratives, mais on oublie que le juge peut être, ou le jugement peut être lui-même un facteur d'insécurité juridique. Et je crois que c'est très heureux que cette question ait été ici rappelée. Et c'est d'autant plus important que l'on se trouve dans un système juridique qui, à l'instar du système anglo-saxon, et j'allais dire là, le système anglo-saxon a une portée qui dépasse sa zone géographique naturelle, c'est la confiance de plus en plus grande que l'on fait à la procédure et donc au juge pour résoudre un certain nombre de questions. Notamment, la jurisprudence constitutionnelle française considère souvent qu'une loi susceptible de porter atteinte à la liberté individuelle peut être admise à partir du moment où l'on a prévu l'intervention du juge. Plus précisément, au regard de la sécurité juridique, je crois que la jurisprudence peut être facteur d'insécurité juridique, probablement pour trois raisons. C'est d'une part qu'il y a des revirements de jurisprudence, que d'autre part, et c'est lié, ces revirements de jurisprudence sont nécessairement rétroactifs, et ici, on a une rétroactivité peut-être plus subtile, mais tout aussi, j'allais dire, violente que celle qui peut se trouver dans la loi, par exemple, et que d'autre part, l'on a, en effet, comme cela vient d'être souligné, des risques de contrariété de jurisprudence. Alors bien entendu, on dit notamment en France que l'on a des juridictions comme le Conseil d'État ou la Cour de cassation qui sont censées mettre fin à ces conflits de jurisprudence. D'une part, toutes les affaires ne remontent pas à la Cour de cassation et au Conseil d'État, ce qui fait qu'il peut y avoir des jurisprudences effectives divergentes, et que d'autre part, sur des problèmes en France qui sont à peu près identiques, on peut avoir des jurisprudences divergentes selon que les hasards de la procédure ont confié l'affaire au juge administratif ou au juge judiciaire. Alors je crois qu'il est important, sur cette question en effet de sécurité juridique, de réfléchir au rôle du juge et de considérer qu'il faut là aussi être méfiant, parce que si, comme l'a rappelé le professeur Féofilo, et on a un problème vis-à-vis de la séparation des pouvoirs, je crois que si le pouvoir arrête le pouvoir, il faut aussi que le pouvoir du juge puisse être borné. Merci. Nós tivemos as ponderações do professor Bernard Mathieu, da França, e eu gostaria de saber se algum outro professor gostaria de participar dos debates. Você quer participar?
Professor César Saldanha, a quem eu passo a palavra, gostaria também de trazer mais algumas ponderações. Não, minha observação seria sobre a questão do efeito vinculante. Eu iria deixar o meu querido Procurador-Geral da República, talvez um pouco perplexo, ao lhe dizer que, apesar de todo o meu discurso, o senhor sabe que eu não simpatizo com o tal efeito vinculante? E vou te explicar por quê. Eu vou lhe explicar por quê. Uma vez conversando com o ministro Moreira Alves, eu entendi bem, mas ele ficou preocupado. Eu disse o seguinte: veja, se eu estou de acordo, claro, eu acho que nós precisamos acabar com as sentenças provisórias, com essa insegurança jurídica das decisões contraditórias. Mas veja, essas decisões contraditórias, elas são o resultado de desajustes que já existem. E o efeito vinculante significa trabalhar sobre as consequências e não sobre as causas. E eu estou convencido, cada vez que a gente deixa de trabalhar as causas e ataca só nas consequências, a gente acaba produzindo mais efeitos perversos e agravando a irracionalidade do sistema. Quer ver? Cria-se o efeito vinculante e não se muda nada do que está aí. Cria-se o efeito vinculante. Pergunto, os juízes inconformados, ativistas, irão cumprir o efeito vinculante? Já se sabe, já estão dizendo, já se sabe que não. E aí o que acontece? Aí a emenda que vai criar o efeito vinculante já está prevendo um recurso contra a desobediência do juiz ao efeito vinculante. Mais um recurso, mais um tempo perdido, mais advogado, mais confusão, mais irracionalidade. Estão vendo? Ao invés de resolver, mais irracionalidade. Eu sugiro que todos leiam a exposição de motivos da emenda de 65, que introduziu no Brasil a ação direta. Naquela época, era uma representação direta de inconstitucionalidade. Sabe o que diz a exposição de motivos? Torna-se necessário, porque no Brasil há muitas decisões contraditórias, há muita confusão, e com esta ação direta vai se resolver o problema das contradições e das decisões contraditórias. Daqui para frente, o Brasil vai ter uma estruturação mais racional do controle de constitucionalidade. Foi o que se viu? Não. O controle de constitucionalidade por ação direta não solucionou o problema das contradições do controle incidental e agravou, porque criou um conceito, um controle que era estranho à nossa cultura, que permite, é da essência do controle direto, que o Supremo legisle, e o Supremo começou a legislar, porque controle por ação direta é legislação negativa, e às vezes até positiva, e é legislação. O que acontece? Os juízes se acostumaram a legislar, e até o primeiro grau achou bem, se o Supremo legisla, por que eu também não posso legislar? Resultado, a adoção do controle por ação direta, sem mexer nas causas dos desajustes, criou, por perversidade, outros efeitos. E aí? Aí acharam que tinha que criar uma ação declaratória de constitucionalidade. Eu estou de acordo? A ADIM desequilibra o poder público, porque quem escolhe o momento da arguição por ação direta são os legitimados. E muitas vezes o poder público fica, de certa maneira, escravo do momento da escolha e do debate. Por isso, então, se criou mais o quê? A ação declaratória de constitucionalidade. Resolveu o problema? Eu acho que agravou ainda a razoabilidade do sistema. E agora se vem com a solução miraculosa do efeito vinculante. Primeiro,
eu acharia até que era interessante nós definirmos o que é o efeito vinculante, porque até bem pouco tempo, as 2 pessoas que sabiam que era efeito vinculante, hoje eu acho que há mais pessoas que saibam, mas até recentemente havia 2 pessoas que entendiam de efeito vinculante. O ministro Moreira Alves e o Dr. Gilmar Mendes. E o interessante, que os 2 discordavam radicalmente sobre o conceito de efeito vinculante. Interessante. Agora, nós precisamos saber o que é esse efeito vinculante. Para mim, efeito vinculante é algo essencial do direito. Lei tem efeito vinculante, decisões administrativas muitas vezes têm efeito vinculante, ou seja, eu acho que nós vamos entrar, se nós não resolvermos as causas, nós iremos agravar ainda mais os resultados perversos. Então eu penso o seguinte, eu acho que nós temos que ter, Brindeiro, coragem de atacar as causas. Aí me disse o Moreira Alves, professor, se nós entrarmos nas causas não vai passar essa mudança. Então nós temos que fazer alguma coisa, esse alguma coisa é o efeito vinculante. Então parece que a ideia é o seguinte, vamos tornar cada vez mais irracional o sistema, porque um dia vai explodir tudo e aí quando explodir tudo a gente começa do novo. Talvez seja essa a filosofia, não sei. Esse é o meu ponto de vista, professor Brindeiro. Perfeito. Não, eu gostaria, se me permite, já estimulado para participar do debate, não necessariamente para concordar com o professor Celso Saldanha, que aliás não concorda com o efeito vinculante, mas eu gostaria, eu tenho a impressão... Eu não acho que é a solução. Perfeito. Não, mas discordância é natural que haver de pontos de vista. Eu entendo, no entanto, que aí eu acho, até pela minha própria formação do controle de constitucionalidade e na minha própria compreensão também da cultura jurídica do constitucionalismo no Brasil, desde a Primeira República, com o controle difuso de constitucionalidade, sistema do modelo americano, que a introdução em 65 realmente trouxe traumas. Daí eu tenho a impressão que há uma concordância entre nossos pensamentos. Ou seja, desde 1891 que há, e eu gostaria de explicar até os outros pontos, o que é que eu entendo por efeito vinculante, que não é a mesma coisa que o professor Gilmar nem o ministro Moreira Alves entendem. Devo dizer. Não é o terceiro, eu acho que é uma outra versão na linha do controle difuso de constitucionalidade. Eu acho que realmente, quando no Brasil, a partir da Constituição de 1891, se introduziu o controle de constitucionalidade nos modos do Judicial Review, Marbury vs. Madison, desde da Suprema Corte Americana, qualquer juiz do tribunal pode deixar de aplicar uma norma por entendê-la incompatível com a Constituição. Então é um controle mais democrático, um controle amplamente partilhado por todos os juízes em todo o país e da primeira instância, nos tribunais e até chegar ao Supremo Tribunal Federal. Em 1965, porém, foi introduzida a tal representação e daí depois as ações declaratórias, segundo o modelo austríaco do controle concentrado de constitucionalidade. Gerou vários problemas. Eu entendo que o controle de constitucionalidade difuso, além de ser mais democrático e originário do modelo americano, ele permite uma ampla discussão das questões constitucionais em todo o judiciário. Não só no judiciário, mas também os advogados, o Ministério Público, os interessados do controle de incidente, portanto, por exceção. Agora, e por isso eu entendo que o efeito vinculante deve ser adotado, na minha concepção, nos modos da doutrina do stare decisis, ou como diz o americano, stare decisis, etiqueta no movere, o precedente judicial vinculante. Agora, muito diferente do sistema que eu vejo que Vossa Excelência repudia, e eu entendo também que o outro é mais correto, mas infelizmente as decisões foram tomadas não por nós, mas foram tomadas pelos constituintes. Eu digo infelizmente porque achava que realmente deveria permanecer um controle difuso com a participação de todos os juízes, tribunais, etc. Agora, chegando até o Supremo Tribunal Federal, ou chegando até um tribunal que tem a missão de definir qual o conteúdo da norma, e não é uma mera questão burocrática definir qual é o conteúdo da norma, e, a meu ver, não há violação da independência do juiz, porque são recursos, e também das partes. É preciso que se dê segurança jurídica, é o tema, para que se compreenda o significado da Constituição. E não pode haver vários significados, assim como não pode haver vários significados das normas legais, infraconstitucionais, para que os cidadãos e cidadãs possam ter uma norma que seja aplicada igualmente para todos. Por isso, então, é que a despeito de haver um grande debate, e haver necessidade de um grande debate sobre normas constitucionais, e iniciando-se, no caso, na primeira instância, no juiz de direito, no Estado X ou no outro Estado, ou então na Justiça Federal, depois de 10 anos, vamos dizer assim, por exemplo, e há casos, por exemplo, casos aposentados, ou casos dos pensionistas, depois de muitos anos, as normas
continuando a ser aplicada em detrimento dessas pessoas que sofrem violações de direitos e que, no entanto, há o tratamento para um e para outro não. As pessoas têm que procurar os advogados, esperar 10, 15 anos, depois, então, se tiver recurso para isso, e se for casos precatórios, ainda tem que esperar mais os 10 anos para poder obter os recursos, se for ações contra a União, Estado ou município. Então, de maneira que essas normas constitucionais, penso eu acho que o sistema realmente melhor é o sistema difuso. Agora, com a possibilidade de chegar a um final da discussão. A discussão inicia-se, vamos dizer, na primeira instância. Aí há uma discussão sobre a questão constitucional. Um juiz entende de uma forma, o outro entende de outra. O outro entende de outra forma. Alguém terá que decidir, dar a decisão final. Depois de chegar os recursos aos tribunais de justiça, aos tribunais regionais federais, ou ao Superior Tribunal de Justiça, depois de 10 anos, chega-se ao Supremo Tribunal Federal. No Supremo Tribunal Federal há 10 decisões ou mais. Forma-se uma súmula. Aquela súmula vai valer só para quem conseguiu chegar até lá? João e Maria, ou então João contra a União, Maria contra o Estado de São Paulo, ou o que for. E aí vai continuar a discussão sem que haja nenhuma definição para a norma constitucional, cada um dizendo o que entender sobre a norma constitucional, até mesmo inconstitucional, se for o caso do FCJ, eu entendo, por isso, na linha do meu raciocínio, pelo menos, e que há necessidade de que essas normas constitucionais elas sejam definidas após, na minha concepção, um amplo debate dentro do setor do judiciário, mas é um debate que chega a um fim, a uma conclusão. E a responsabilidade para essa conclusão é de um tribunal que o Constituinte definiu para isso, que é o Supremo Tribunal Federal. Agora, por isso, então, após ampla discussão, e eu entendo que o nosso modelo, o nosso sistema, a perspectiva brasileira deveria ser, como foi do início, uma perspectiva desse controle difuso que permitiria essa ampla discussão no modelo americano originário e permitiria o amadurecimento das teses constitucionais, das normas constitucionais, e chegar-se, então, à conclusão, para permitir, o ideal até, porque essa suposta segurança que geraria, não, de imediato, não há discussão. Um tribunal, sem querer criticar os modelos de outros países, nós temos um sistema presidencialista de governo, o sistema de cortes constitucionais, penso eu, e sempre não há discussão sobre qual é o melhor sistema, qual é o outro, se é pior. Cada cultura tem o seu sistema. E há uma comparação. O direito comparado nos permite verificar qual é a experiência que é mais adequada para um determinado país ou outro. Eu tenho impressão também, espero, aí nesse caso concordando com Vossa Excelência, em relação ao controle difuso, mas é o que eu penso, que seria mais adequado. No entanto, as decisões foram tomadas a partir de 65 para estabelecer também as representações e as ações diretas que na verdade, não gera segurança exatamente por isso, porque seriam quase como se fosse uma espécie de avocatório. O Supremo já entendeu que não é, porque houve uma ação direta quando foi criada a ação declaratória, mas penso que o ideal é que haja realmente essa discussão em todas as instâncias, mas que chegue até uma conclusão, a fim de que a norma constitucional, que tem um conteúdo normativo, ela não é uma coisa aleatória ou vaga, nem pode ser no Estado democrático. O princípio da legalidade e da igualdade perante a lei no Estado democrático só tem sentido se saberem quais são as normas, quais são, como diz as regras do professor Norberto Bobbio, também, que vão regular a vida social e a convivência, principalmente as normas constitucionais, tendo em vista a questão da segurança jurídica, que é fundamental. E no país, nós sabemos que tem havido uma história dolorosa até, de uma grande quantidade de constituições, uma grande quantidade de emendas, e que não tem gerado essa segurança que é desejada por todos, segurança jurídica em relação a princípios constitucionais e o constitucionalismo de valores, como muito bem observou aqui. Aqueles princípios fundamentais que devem ter um conteúdo após, nessa visão que eu sustento, de uma discussão no âmbito do judiciário, chegar a uma conclusão de qual é a norma que deve valer para todos. Bom, depois das brilhantes intervenções, eu gostaria de convidar a todos para a sessão de amanhã, às 9 horas, sobre segurança jurídica e justiça constitucional, dando assim por encerrados os trabalhos desta tarde. Eu gostaria que houvesse, mas vai gerar mais confusão.